Olá pessoal, aqui é o professor Jamir, bem-vindos ao canal Computação Descomplicada e continuando ali com a nossa série de vídeos sobre os protocolos de internet. Hoje vamos falar sobre o funcionamento do protocolo DNS e como ele encontra um endereço de URL na internet. Então vamos ao vídeo. Bom, sempre que vamos acessar um site, fazer uma requisição na internet, usamos uma URL, tá? Como, por exemplo, americanas.com.br, ou google.com.br, hotmail.com.br, qualquer site, tá? Contudo, os computadores eles não sabem como se conectar a essa URL, tá? Eles não sabem como se conectar ao Google, eles não sabem como se conectar com americanas.com, eles não sabem como se comunicar com nada, tá? Já que digamos assim, que para isso eles precisam de um endereço, tá? De endereços IP, e para auxiliar as nossas máquinas nessas tarefas, foram criados então os servidores DNS, tá? São eles quem fazem justamente aquela tradução de um nome, de um endereço, de um site para um endereço de IP, tá? Tipo assim, o computador ele tem aquele endereço IP, né, o servidor, e esses nomes são nomes que ficam fáceis para nós decorarmos. É muito mais fácil você decorar, por exemplo, www.google.com.br do que você decorar um IP como 120.40.35.96, por exemplo, tá? Então, mas o que é o DNS? O nome DNS vem de Domain Name System, o sistema de nome de domínios. Ele quem contém ali todo um registro de todos os domínios existentes na internet, ficam nesses servidores de DNS. A função dele é de hospedar sites, né, ou aplicações, né, que nós criamos ali, mas na verdade ele não hospeda esses endereços. Ele permite que requisições, né, cheguem a esses locais de forma correta, tá? Então, assim, um servidor DNS ele é feito única exclusivamente para tradução, né, de domínios, desses domínios para endereços de IP, tá? Então, a gente pode entender assim que como os servidores DNS vão realizar essa tarefa, como são passadas essas requisições para ele, né? Digamos que, simplificando aí, o DNS ele requer apenas uma olhada ali na barra de endereço, né, de um navegador, onde o domínio é o nome do site, né, tipo assim, professores.com.br ou yahoo.com.br, tá? E o servidor de nomes armazena um conjunto, tá, desses domínios aí. Então, em suma, o DNS nada mais além assim de uma abstração, tá, de nível do usuário, que permite com que páginas sejam encontradas na internet, e assim, cada um deles é único, né, para cada site. Então, os sites da web eles são armazenados em máquinas especiais, né, que nós chamamos de servidores, por meio de serviços de hospedagem. Então, o serviço de hospedagem, quando você cria um site, você acessa aquele local onde você quer hospedar, eles te mandam, você escolhe uma URL, e eles te mandam um servidor FTP para você poder enviar os seus arquivos. Cada servidor deve ter ali um único endereço que permita com que as pessoas encontrem esse site e consigam acessar seus dados. Os endereços web eles contêm uma combinação de IP associado então a esse domínio. Assim, para melhor entender esse conceito,
a gente pode verificar como é que funciona ali esse protocolo de comunicação da grande rede, né? Entender assim que a internet ela funciona com base no padrão de IP, tá? Que difere ali de vários outros meios pelo tipo de endereçamento de pacote, tá? Em outro vídeo eu já falei, né, como é o IP e tudo mais, tá? Então é dessa forma ali que o DNS vai agir. Bom, então assim, cada elemento de um site, ele é enviado ali pela internet através de pacote, tá? E isso é interpretado no computador, que visualiza aquelas informações, que podem ser imagens, textos, vídeos, todos eles são quebrados em pequenos pacotes para que sejam enviados gradativamente. Cada máquina na rede, ela só se comunica com outra quando ela reconhece o IP, tá? O IP daquela máquina. É igual quando você quer enviar uma carta, um telegrama para alguém, você tem que saber o endereço da pessoa, o CEP, o nome da rua, o número da casa, bairro, cidade e tudo mais. Então, a mesma coisa é o computador, ele vai só se comunicar com o outro se souber o endereço dele, ou seja, o número IP dele. Então, se o computador X quer se comunicar com o computador Y, né, ele tem que primeiro saber qual é o IP desse computador para poder que haja essa comunicação. A interação começa, né, então, assim, com uma espécie de pesquisa pelo número IP daquela máquina. Então, quando um usuário ele abre o navegador e digita ali o endereço, né, de URL www.algumacoisa.com.br, então, que é referente ao domínio daquele site, então ele envia uma requisição de rede para encontrar o respectivo IP, tá, do servidor que armazena esse site. Então a solicitação ela é enviada ao provedor de acesso, né, e ele repassa isso para o DNS. Assim, então, o DNS ele funciona como algo na computação que a gente chama de interface, tá? Que é uma espécie de tradutor e que estabelece aí uma comunicação entre as duas partes, né? Bom, nós humanos, a gente não trabalha com endereço IP, tá? Dispostos em forma de bits, né? E já os computadores, eles não sabem interpretar nomes, né? Como a gente, né? O nosso código alfabético, por exemplo. Contudo, o DNS, ele entende e processa ambas as informações, tá? Ele consegue passar de um para o outro ali rapidamente. Ele tem assim uma lista, né, de dados e ele consegue permitir ali que haja essa interação ali entre esses níveis distintos de abstração, né? O nosso alfabeto com o número IP, que também vai ser convertido em um binário e por aí vai. Então o servidor ele processa isso, né? Encontra o endereço, né, referente a aquele nome, né, que você digitou e devolve para o computador que enviou a requisição da parte de quem solicitou, né, parte do usuário. Então assim é possível estabelecer a conexão ali, né, o envio e recebimento desses pacotes, para que a pessoa consiga visualizar então a estrutura do site através de links, né, ou seja, vírus, mais etc, que vai constar ali no navegador. E como é que o DNS faz essa pesquisa, né, da questão da URL? Fazendo uma analogia, vamos compará-lo a uma telefonista. Então, assim, digamos que você quer encontrar um amigo, né? Aí eu quero encontrar meu amigo, que é o fulano de tal, que está morando na cidade de Belém, lá no Pará, e ele morava aqui em São Paulo, eu não sei mais como é que eu falo com ele, então eu queria que você me desse o telefone dele. A telefonista que atendeu, ela é responsável pelos telefones de todo o Brasil. Ela fala assim, bom, eu sou responsável pelos telefones do Brasil inteiro, mas eu vou transferir a sua ligação
para aquela telefonista responsável somente pelos telefones do Pará, ou seja, reduziu então do Brasil inteiro a busca somente para o Pará, que é um estado, tá? Então houve a redução já bastante aí. Chegando lá, você vai falar de novo que você quer falar com o seu amigo que está morando em Belém e tudo mais. Ela fala assim: bom, eu sou responsável pelos telefones do Pará inteiro, mas eu vou reduzir a sua ligação para responsável somente para os números de Belém. Então, ou seja, a redução foi maior ainda, veio do Brasil para o Pará e agora para Belém, tá? Então, chegando lá, você vai dizer o nome da pessoa, se você tiver o nome da rua, a CEP, aí a pessoa vai e encontra o telefone para você, tá? Então o DNS funciona mais ou menos dessa mesma forma. É uma estrutura de subsistemas, né, que tem diferentes servidores processando ali informações e transmitindo ali para os outros. E é como se fosse, tipo assim, também pode ter uma analogia com atendimento ao cliente, né? De que um colaborador tem que transferir a sua ligação para aquele setor responsável pela requisição que você quer. Tipo, vou transferir você para o RH, vou transferir você para o financeiro, transferir você para o pessoal da informática, tá? Então, o que o DNS procura primeiro é pelo final da tua URL, né? Ele vai verificar lá, .com.br. BR é o pessoal lá do Brasil. Então, você já reduziu dele fazer a busca no mundo inteiro, já vai reduzir para o Brasil, né? Então, BR é Brasil, assim como o K é o Reino Unido, PT Portugal, DE Alemanha, AR é Argentina. Então, ele começa pelo final. Então, após isso, vai entrar a questão do DNS recursivo, né? O DNS recursivo, ele trabalha na primeira camada, digamos assim. Ele recebe as solicitações diretamente dos provedores de acesso. Então, repassa essas informações para um subsistema, né, mais específico, que é o Root Name Server, tá? E esse, por sua vez, vai também organizar ali os pedidos e transferir adiante para o TLD Name Server. Então, o TLD Name Server, ele é responsável por agrupar os domínios de acordo com o termo específico que padroniza, né, esses domínios, que é o sufixo, por exemplo, .com, ou .org, ou .edu, .gov, né? Então, você sabe que tem domínios .com, né, comerciais, .edu, educacionais, .gov, governamentais, .org, que é organizacionais. Então ele vai buscar esse pedaço da tua URL. Quando você digita, então, por exemplo, professores.com, né, .br já sabe que é do Brasil. Então .com, essa requisição ela é direcionada para o tdl.com, que contém os nomes dessa categoria, somente ali os comerciais. Então vai reduzindo cada vez mais ali a tua procura para a gente ter uma resposta precisa. Bom, então o pedido ele finalmente chega, né, ao último registro, né, e o name server é autoritativo, né, que ele contém uma lista ali com os nomes e IPs mais específicos, né. Então, assim, é fundamental que esse caminho seja percorrido, pois, assim, as combinações de endereço de internet, elas são extremamente numerosas. Então, os servidores ajudam a catalogar esses endereços. Então, como eu falei, ele vai do final, né? BR, depois .com, para encontrar mais facilmente para você o domínio. Quando ele transfere isso, ele transforma isso em um número IP, que é transformado em binário, então ele te dá o endereço corretamente. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado aí de saber como é que funciona então o DNS, tá? Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e brevemente traremos mais e mais vídeos aí para vocês. Então, um abraço e até a próxima.